Boa noite, irmãos. Boa noite. Graças e paz seja com todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Atos. Hoje eu até achei que o pastor Fernando ia pregar sobre o tema, porque é um tema que ele gosta muito, né? Eu sei, capítulo 16, só que eu vou começar a partir do versículo 11, porque é quando a igreja, Paulo, em meio à sua segunda viagem missionária, ele leva o evangelho e instala a primeira igreja na Europa. Eu só vou usar o versículo 11 e 12 como ponte contextual sobre o assunto. Capítulo 16 de Atos, versículo 11 e 12. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direção a Samotrácia no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Coincidência ou não, né? Igreja de Filipos, meu nome, né? Minha homenagem. Só que esse Filipos é pai de Alexandre o Grande, né? Macedônico, que uniu toda a Grécia. A Grécia, antes de Filipe o Grande, era dividida em várias unidades, né? E Atenas era apenas uma delas, na região da Ática. E Paulo estava seguindo a sua segunda viagem missionária, dessa vez acompanhado por Silas. No capítulo anterior a gente vê uma ruptura entre ele e Barnabé, depois eles consertam essa ruptura, né, por conta de João Marcos, e ele segue em frente na segunda viagem missionária dele, acompanhado de Silas. No meio do caminho, né, está entre o versículo 1 e 10, ele passa pela cidade de Derbe e Listra, e lá encontra um garoto, um jovem, de grande promissor, né, chamado Timóteo, e Paulo convida-o para fazer parte da sua equipe. E um outro ponto interessante nesse versículo é a inclusão de um quarto membro da equipe. Esse quarto elemento é Lucas. Veja que no texto ele diz assim: seguimos em direitura. Ou seja, ele vai usar várias vezes o verbo na primeira pessoa do plural. Então, Lucas, daqui para frente, ele faz parte da equipe de Paulo, e muitas situações ele vive, né? Até então ele vinha fazendo pesquisa, ele vinha conversando com pessoas que presenciaram alguns fatos acerca do cristianismo, mas a partir daqui, ele não sabemos exatamente em que momento ele entra nessa equipe, mas a partir do capítulo 16 nós vemos Lucas junto com Paulo. E Lucas se torna assim, um grande companheiro para Paulo, assim, um dos mais fiéis companheiros de Paulo. E outra coisa interessante de Lucas, que ele é o único autor não hebreu, né? Não é da casa de Israel, é o único grego, o gentil, que escreveu duas cartas, que é o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Então, a partir daqui, ele passa a fazer parte dessa equipe, né, na segunda viagem missionária de Paulo. E Paulo está na cidade de Troade, ainda na Ásia Menor. Lá ele teve uma visão, ele estava tentando seguir o seu ministério naquela região. Deus ia impedindo, não deixava que ele continuasse. Então, numa noite, ele tem um sonho de um macedônico dizendo: passa por nós, né? Nós precisamos de ajuda, né? E no dia seguinte, por isso que ele fala no versículo 11, que tendo navegado, porque no dia seguinte eles já pegam o navio, estavam em torno de uma cidade litorânea, que tinha um porto, né? Então eles embarcam ali e atravessam o norte do Mar Egeu, né? O Mar Egeu fica entre a Grécia e a Turquia. Então, que são mais ou menos 200 quilômetros de distância. Então, eles partem de Troade, ele passa por
por uma ilha chamada Samotrace. Essa ilha está lá ainda, não afundou, ainda tem esse nome, pertence à Grécia, e fica no meio do caminho entre os dois. Muitas vezes paravam ali os navios, mas eles seguiram, como ele fala, em direituras, quer dizer, seguiram reto até chegar em Neápolis. Neápolis já é a região macedônica, já é parte da Grécia. É uma cidade também portuária. Eles descem em Neápolis e seguem em frente, mais ou menos 12, 13 quilômetros para mais adentro, até a cidade de Filipos. A Macedônia, naquela época, ela era dividida em 4 grandes distritos, né? Filipos ficava no primeiro distrito. A tradução aqui não é muito precisa, porque ele fala cidade primeiro do distrito, mas não é primeiro do distrito, é do primeiro distrito. Essa seria correto, porque a capital desse distrito é Anfípolis, é uma cidade um pouco mais ao sul, 44 quilômetros ao sul, que nós vamos ver essa cidade no capítulo 17, né, no seguinte, quando Paulo sai de Filipos e desce em direção a Tessalônica. E ele vai para essa cidade. A Filipos é uma cidade importante também por ela ser, como diz, uma cidade do distrito, uma cidade e colônia. A palavra colônia é do latim, não é do grego, embora no grego esteja escrita, transliterado. As cidades chamadas colônia eram umas cidades especiais de Roma, porque elas tinham alguns privilégios que as demais cidades não tinham. Quem morava numa cidade considerada como colônia era como se ele estivesse morando na própria Roma. E essa cidade, em especial, ela era uma população altamente romana. Era uma colônia romana, porque tinha uma população enorme de romanos. E a maioria dessa população eram veteranos de guerra, veteranos militares, soldados ou oficiais do exército romano que já tinham se aposentado ou que precisaram, por alguma razão, deixar as fileiras romanas. E eles iam muitas vezes incentivados pelo próprio governo romano para essas cidades, para se estabelecer ali pontos importantes, né, de presença de Roma. Então, estar numa colônia romana era como se estar em Roma. E ali a população era altamente composta por romanos. E isso fica demonstrado ao longo do texto. E ali Paulo tenta iniciar o seu trabalho. No versículo 13 ele diz assim: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Esse texto parece assim meio sem muita importância, né? Mas o fato é que Paulo, normalmente, quando chegava numa cidade, ele procurava uma sinagoga. Se Paulo não procura uma sinagoga, é porque na cidade não tinha sinagoga. Então, a população judaica ali era muito diminuta, não o suficiente para não ser estabelecido uma congregação judaica, uma sinagoga, que por formação tinha que ter, no mínimo, 10 homens adultos, né, para poder compor uma sinagoga. Então, como ele sai da cidade, é porque não tinha sinagoga. Então, a estratégia de Paulo na evangelização da cidade tem que ser mudada, porque ele não tem mais a base que ele sempre tinha em outras cidades, e ele ainda vai encontrar em outras cidades que são as sinagogas. Então, ele procura sair da cidade procurando um lugar para oração, né? Provavelmente buscando um lugar mais sossegado, mais tranquilo, para poder os 4 se unirem e orar e buscar uma orientação de Deus no planejamento do que eles fariam em seguida, né? E esse rio, possivelmente, é um rio chamado Gangites, que é um afluente de um dos rios da cidade. Até hoje, você pode olhar no mapa lá, esses 2 rios ainda estão lá, e mais interessante, ainda tem o mesmo nome. São o Strímon e o Nesto. Então, Paulo foi num afluente desse rio
e procurar esse lugar sossegado. Hoje a cidade é um pouco maior, né? Não a cidade antiga, uma cidade mais nova, mas o local continua igual. Só que eles estavam procurando um lugar sossegado para oração, mas eles encontraram um grupo de mulheres, né? Havia outras mulheres que estavam ali. Não sabemos qual a razão que essas mulheres procuraram esse lugar, mas coincidentemente, né, a gente imagina que Deus também orientou essas mulheres ali, mas não sabemos qual a razão, porque elas procuraram o mesmo lugar, estavam os dois grupos ali juntos, né, Paulo, a equipe, e essas mulheres. Mas Paulo não perdeu a oportunidade. Ele foi lá para orar, foi lá para ter um tempo com o seu grupo, mas vendo as mulheres, ele não vai perder a oportunidade. E ele começa a conversar com essas mulheres. O interessante é que essa palavra falamos às mulheres não é evangelizamos as mulheres. É uma palavra para dizer assim, olha, eles começaram um bate-papo, uma conversa informal, uma conversa mais pessoal. E o que eu entendo disso é uma estratégia de Paulo de ganhar a confiança da pessoa. Muitas vezes nós queremos entrar com alguém que nós conhecemos, entrar já de sola no Evangelho, já falando assim, olha aqui, né? E às vezes isso assusta um pouco as pessoas. Mas para que a pessoa ouça com atenção o Evangelho, né, é necessário ganhar a atenção da pessoa. É necessário ganhar a confiança daquela pessoa, daquilo que você está falando. E Paulo fez isso. O termo é bem interessante, porque ele falou assim, ele começou um bate-papo com as meninas, conversar. E, aliás, ele fala que não é ele que falou, ele falamos, quer dizer, os quatro estavam conversando. Não sabemos o tamanho do grupo das mulheres, mas todos eles estavam batendo um papo. E nesse papo, Paulo foi introduzindo as ideias do Evangelho para elas, aos poucos, conforme ele foi ganhando a confiança delas, conforme elas foram escutando Paulo, entendendo o que Paulo está falando, Paulo foi se aprofundando no assunto e foi expondo para elas o Evangelho, mas sempre começando na conquista da confiança da pessoa. Porque se a pessoa não confia em você, ela não vai te escutar. Se você não ganhar a atenção dela, ela não vai prestar atenção naquilo que você está falando. Pelo contrário, ela vai reagir contrário, porque ela vai achar que você tem segundas intenções com ela. E Paulo começou assim essa conversa, uma conversa pessoal, uma conversa informal com aquelas meninas. Entre o grupo tinha uma especial, chamada Lídia, versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Vejam, novamente plural aqui, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Quem era Lídia? Algumas características dela que Lucas deixa aqui. Primeiro, que ela era uma vendedora de púrpura. Essa palavra púrpura que se usa, que Lucas usa, pode significar duas coisas. Ou a tintura, púrpura é uma cor, né, que se usava muito naquela época. Ou ele se refere à tintura, propriamente dito, ou tecidos tingidos de púrpura. As duas palavras, os dois significados encaixam aqui. Isso é interessante por quê? Porque como Filipos era uma cidade romana, os romanos apreciavam muito esse tipo de tecido e usavam muito essa cor, principalmente autoridades. Autoridades, magistrados, o próprio exército romano, algumas patentes altas, patentes, usavam a púrpura. Então ali era uma cidade ideal para ela, porque seria um mercado aberto para ela, porque os romanos usavam e gostavam muito dessa cor. E isso indica também que ela tinha uma condição financeira muito boa. Isso vai ser demonstrado logo em seguida. E era da cidade de Tiatira. Tiatira fica na Ásia Menor, do outro lado. Então ela estava mais ou menos a 260 quilômetros da cidade dela, de origem. Mas tem algumas coisas interessantes, porque Tiatira era uma cidade, era uma colônia macedônica, era o contrário. Então, possivelmente, Lídia tivesse talvez até alguns parentes na Macedônia, já que Tiatira era uma cidade colonizada, fundada por macedônicos, né? Então talvez ela tivesse até
algum parentesco. E a cidade fica ali na Ásia Menor, entre Sardes e Pérgamo, né? E essa cidade era famosa, muito conhecida, exatamente por causa da púrpura. Era como a gente fala aqui em Campinas, né? É a cidade americana, né? A cidade americana é a cidade dos tecidos, né? Então, era como se Tiatira fosse a cidade dos tecidos de púrpura. Então, a ligação entre as coisas estava perfeita. Isso podia dar a ela uma condição muito boa de negócio. E a cidade de Tiatira, lembrando que ela é uma das cidades do Apocalipse, né? E aparece lá em capítulo 2 de Apocalipse. Mas outro detalhe interessante que fala dela é que ela era uma pessoa temente a Deus. Temente a Deus significa que ela conhecia as Escrituras, seguia as Escrituras, mas não necessariamente ela era uma prosélita. Assim como Cornélio. Cornélio também era um homem temente a Deus. Os homens tinham um pouco mais de dificuldade de se tornar prosélitos. Para se tornar prosélitos, eles tinham que passar por todo o ritual que o judaísmo exigia, né, ainda exige até hoje, para se tornar um judeu, digamos assim. Para as mulheres é mais fácil, porque o homem passa pela circuncisão e nem todo homem estava disposto, principalmente os romanos, estava disposto a passar pela circuncisão. Então é muito mais fácil você encontrar um romano que era simplesmente um temente a Deus do que uma mulher, né? As mulheres entravam no judaísmo com mais facilidade, mas não eram muito bem aceitas no judaísmo por conta dos preconceitos que naquela época tinha. Mas, de qualquer maneira, era uma pessoa temente a Deus como Cornélio. Não sabemos se era prosélita, possivelmente não. Mas ela era uma pessoa temente, ela já buscava a Deus. E quando Paulo começa a conversar com elas, o texto diz que ela escutava. Escutar aqui significa ela ouvia com atenção. Ela não estava simplesmente, o que esse cara está falando? O verbo indica que ela parou para ouvir Paulo e prestar, entender o que Paulo está falando. Tanto que ele depois ele fala, usa esse verbo, atender. No final ele fala assim, o Senhor abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Esse atender significa que é uma ação de refletir sobre o que está sendo ouvido. Não é simplesmente aceitar de forma passiva, mas buscar o entendimento do que está sendo dito, principalmente dentro do que ela já conhecia sobre as Escrituras. Então, ela não estava com uma atitude passiva aqui, ela estava com uma atitude ativa. Ela estava buscando e ela viu ali uma oportunidade daquilo que ela estava buscando. E o texto diz que o Senhor lhe abriu o coração. Para quê? Para que ela entendesse o que Paulo está dizendo. Agora, vamos tomar um cuidado aqui, porque eu já vejo alguns comentaristas sobre isso aqui, que eu acho um pouco exagerado. O que significa que Deus abriu o coração de Lídia? Isso é o que a gente chama na teologia de graça preveniente. É a graça de Deus agindo no homem antes mesmo dela alcançar a fé em Cristo. É uma preparação que o Espírito Santo faz no homem para que ele esteja apto para ouvir e aceitar o Evangelho. É isso que significa. Tem dois textos que a gente consegue entender isso claramente. O primeiro é o que Jesus fala em João capítulo 16, versículo 8. Qual é a função do Espírito Santo? Em João 16, 8 diz assim, quando ele vier, o Espírito Santo vier, ele, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que antes te convence do pecado. Se você não se convencer do pecado, você não tem arrependimento. Se não tem arrependimento, não tem conversão. Então, antes da pessoa se converter, há uma ação do Espírito Santo na pessoa para ela ouvir, entender a mensagem, entender a sua situação em relação a Deus e receber a mensagem e a necessidade que ela tem de Cristo, de sua salvação. Isso, na teologia, a gente chama graça preveniente. É a ação do Espírito Santo
antes. Então, quando você se converteu, eu vou dizer uma coisa para você, Deus já estava agindo na tua vida antes. Ah, não vi. Você não vê, porque o Espírito Santo não é para ser visto. Por isso que é preveniente. Ele vai trabalhar na tua vida, te levar, te conduzir àquele ponto onde você pode decidir. Felizmente, eu pelo menos entendo assim, espero que não esteja errado. Todos nós que estamos aqui presentes passamos por isso, ouvimos a palavra de Deus, respondemos positivamente ao Espírito Santo e por isso que nós estamos aqui. E a segunda passagem é Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29, assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse aos é aqueles que procuram a Deus. A Lídia era uma mulher temente a Deus. Então ela está incluída nesse aos, aqueles que antecipadamente conheceu. É a presciência de Deus. Deus já sabe como é que a pessoa vai reagir ao Evangelho. Então, Deus sabe como agir com cada um de nós, com cada um, porque Ele sabe a nossa constituição, o que nós estamos procurando e como nos conduzir a isso. Deus já nos conheceu previamente. E Ele prepara toda a situação e sabe que você está buscando a Deus, então Ele sabe como tratar com você. A predestinação é isso, é o conhecimento prévio de Deus daquilo que nós vamos fazer. Ah, mas pastor, mas como é que Deus sabe se eu vou aceitar ou não? Eu também não sei, é uns mistérios, irmãos. Mas a palavra de Deus diz que Ele previamente conheceu cada um de nós. E Ele conhecia a Lídia, sabia do coração da Lídia, sabia o que ela estava buscando, sabia do que ela precisava ouvir. E Deus preparou tudo, a graça preveniente veio e trouxe tudo para que aquilo tudo se confluísse, se convergisse, para que ela escutasse a mensagem e ela pudesse entender a mensagem. E aí, a partir daí, ela tomar a sua própria decisão. Eu não sei os irmãos, mas eu acho isso maravilhoso. A gente pensa, mas Deus já está agindo em nós. Deus já nos conhece. Sabe aonde é que estão as coisas. Eu não conheço o coração das pessoas, mas Deus conhece os nossos corações. Eu não sei o que passa na cabeça de algumas pessoas, as necessidades, nem como abordar uma pessoa, mas Deus sabe. Deus sabia que Paulo precisava estar ali para que Lídia escutasse a mensagem. A única coisa que nós precisamos fazer é estar sensível ao Espírito Santo, deixar que Ele nos conduza para que Ele faça a obra. Lembre-se, irmãos, a evangelização é uma obra de Deus. Nós somos instrumentos de Deus. O evangelismo é um projeto de Deus. Ele tem o maior interesse que a coisa aconteça. Nós temos que estar sensíveis a Deus. E veja, onde é que Paulo foi? Num rio. Fazer o quê? Orar. Buscar a orientação de Deus. O que fazer? Como é que ele vai abordar agora uma sociedade diferente do que ele estava acostumado? Não tem sinagoga, ele não tem judeu por perto, ele não pode fazer essa ponte. Como é que ele vai fazer essa ponte? Deus já preparou. E Lídia estava ali. E Lídia escutou a mensagem atentamente, entendeu a mensagem. Versículo 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Eu estava do lado do rio, né? Eu lembro do eunuco, né? Com o meu tataravô. O que me impede de ser batizado? Nada. Se você crê que Jesus
tomou a profissão de fé. Falei, nada, hein? Falei assim, aqui tem água. Filipe não falou assim para ele, né? Falou assim, olha, é o seguinte, procura uma igreja lá na Etiópia, procura o pastor lá, faça a escola de catecúmenos. Aqui a gente fala em línguas, viu, irmãos? Latim, grego, tudo. Catecúmenos. Não. Eu sei que hoje em dia, pelo contexto que nós vivemos, nós precisamos tomar alguns cuidados, obviamente. Não sou contra isso. Não é isso. Mas aqui, você acha que Paulo ia esperando? Não, espera um pouco, vamos fazer um curso de catecúmenos. Estava ali do lado, estava no rio. Paulo percebeu o coração de Lídia. Eu falei assim, olha, eu imagino que ela quis ser batizada. E ela foi batizada. E mais, não só ela, mas toda a sua casa. O batismo foi uma decisão tomada por ela em resposta ao que ela viu e entendeu do Evangelho. Isso que tem que ser. E a sua família mostra a sua influência espiritual em torno da sua família. Não é que se Lídia, e nós vamos ver isso um pouco mais para frente, é o fato dela ser convertida, toda a família também é convertida. Não, ela estava ali com sua família. Ela levou a sua família também a entender o Evangelho. Possivelmente, não sei em que momento foi isso com a família, mas a influência dela levou a todos da sua casa também a seguir a mesma decisão. E família, que casa, que não é simplesmente marido, mulher e filhos. No pensamento grego, família é todos que moram na casa, inclusive os seus funcionários. Então, toda a casa foi influenciada por Lídia, e toda a casa, toda a família, todos que daquela casa responderam positivamente ao Evangelho e também foram batizados. Agora, qual a resposta disso? Como é que isso... o que isso criou nela? E isso é uma coisa que fica muito marcado na carta aos Filipenses. Ela disse, entrai na minha casa. Ficai aqui. Não sabemos, quando ele chegou em Filipos, onde ele estava hospedado. Se ele estava no hotel, em alguma coisa assim. Mas ela constrangeu a eles a ficar na casa dela. Isso é resposta do Evangelho. Ela abre a sua casa para hospedar aquela equipe. E eram 4 homens, cara. E eles deviam comer bem. E ela tinha que hospedar, tinha que dar lugar para dormir, comida. 4 homens. 3, 4 refeições. Ou seja, para ela fazer isso, e ela constrangeu, é interessante essa palavra, constrangeu, ela deixou Paulo assim, meio que sem resposta, como assim, não quero. Ele foi mais ou menos obrigado a aceitar. E para receber esses 4, dar toda essa atenção, a hospitalidade dos 4, ela tinha uma condição financeira boa, irmãos, que não é para qualquer um. E ali, irmãos, na casa de Lídia, se estabelece a primeira igreja na Europa. Não só da Macedônia, mas de toda a Europa. E dali Paulo parte para outras regiões para estabelecer novas igrejas. E ali a igreja começa a crescer. E nós vemos, se você quiser, leia a carta de Filipenses, você vai entender o que era essa igreja. E aqui Lídia já mostrava isso. Hospitalidade, preocupação com o outro, resposta do Evangelho. Mas as coisas nem sempre saem como a gente quer, né, irmãos? Versículo 16, 17. Aconteceu que indo nós aí, Lucas junto, para o lugar de oração, possivelmente no mesmo lugar, ali no rio, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Senhores aqui, como está no plural, possivelmente era um casal, marido e mulher, que tinha uma escrava, que era essa menina. Seguindo a Paulo e a nós,
clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. Muito bonito, né, irmãos? Mas a coisa não é tão simples assim. Sempre que o evangelho avança, tem alguém que se opõe. E a palavra Satanás, na verdade, o original em hebraico, significa exatamente o acusador, aquele que dificulta as coisas, né? Que se opõe, né? O opositor. Né? E Satanás começa a pôr oposição. Paulo já tinha passado por uma situação similar a essa, lá no capítulo 13, versículo 8, quando ele estava na primeira viagem missionária, quando ele estava em Chipre, na cidade de Pafos, né? A cidade de Pafos é sul de Chipre. Ele encontra um cara chamado Elimas, né? Que é o mágico, que se opunha. O capítulo 13, versículo 8, ele fala, mas se opunha, né? Fazia oposição a Paulo, esse mágico, um mago. Né? Então, aqui também Satanás, só que aqui é a coisa mais sutil. Elimas era algo mais de afronta, aqui era mais sutil. Por quê? Primeiro, porque era uma menina. A palavra grega, ela pode significar tanto uma criança, como um servo, uma escrava. Só que um detalhe interessante, que Lucas usa o diminutivo. Então, era uma jovenzinha, talvez uma adolescente. E a gente sempre tenta reagir diferente quando é uma criança, uma adolescente. Não sabemos porque ele usou o diminutivo, mas eu entendo que possivelmente porque ela era uma jovem. Adolescente, talvez aí 13, 14, 15 anos. Uma escrava. E ela tinha o espírito adivinhador. No grego original é interessante, porque ele fala que ela tem um espírito de piton. Achei interessante isso. Ela era uma pitonisa, irmãos. Piton, quem não sabe, é uma cobra, né? É uma jiboia. Mas na mitologia grega, Piton era uma serpente que guardava os oráculos de Delfos, né? E foi morta por Apolo. Então, as pitonisas eram sacerdotisas, né? De Apolo. Então, como usa esse termo, depois esse termo foi usado de forma mais genérica. Ela possivelmente tenha tido algum tipo de ligação com isso, porque o texto, Lucas diz que ela tinha um espírito de Piton, uma cobra, uma serpente. Né? E ela adivinhava. E ela dava grande lucro aos seus senhores. E o interessante é que ele fala que ela estava seguindo Paulo e a equipe. E esse seguindo aqui não é assim, é todos os dias, todo tempo, e por longo tempo, e por longa distância, seguindo, indo atrás, e clamando, e gritando. Ela estava berrando, irmãos. Berrando. Aí você pensa assim, mas ela estava falando a verdade, não estava? Esse era o problema. Por quê? Porque quem escuta não sabe discernir uma coisa. Nem Paulo, nós vamos ver que Paulo também teve dificuldade de entender a coisa. Mas o problema é misturar uma coisa com a outra. O problema é que as pessoas poderiam entender que aquilo que Paulo estava, a mensagem de Paulo, fosse confundido com aquilo que ela também, com o ocultismo, com a prática da idolatria que ela seguia. Isso ia ter problemas com o evangelho, porque você já não tem um evangelho mais puro, você tem um evangelho misturado. E você não consegue distinguir uma coisa da outra. É como você pegar um copo d'água de 200, 300 mililitros, água pura, água mineral. Aí você coloca lá 50 mililitros de água do rio Tietê, de frente ali da rodoviária do Tietê, lá de São Paulo. Você toma essa água? Mas, irmão, tem 90% de água pura, mas tem 10% de água impura. E o que vai te matar não vai ser a água pura, vai ser a água impura. E nós temos aqui um infectologista, né, doutor Bactéria, a gente sabe como é que é, né? O que pode acontecer. Então o problema é essa mistura, de confundir o evangelho com a mesma mensagem que aquela menina tinha. Porque ela era uma adivinhadora.
E Paulo estava incomodado com isso. Versículo 18. Isso se repetia por muitos dias. Isso era uma constante. Paulo já estava começando a ficar incomodado com isso. Agora, uma coisa que a gente aprende aqui, nem sempre é fácil discernir as coisas. Nem sempre é fácil saber o que está por trás das coisas. E às vezes nós nos enganamos. É uma menininha. O que ela está falando é verdade. E a gente se emociona, a gente acha que não, porque é a menina, coitadinha. Mas ela está sendo usada para destruir o Evangelho, para contaminar o Evangelho, para impedir que as pessoas escutassem o verdadeiro Evangelho. Aí Paulo começou a perceber que aquilo que te incomoda, irmãos, pode ter certeza, não pode ser de Deus, porque a Bíblia diz que a paz de Deus é o nosso árbitro. E Paulo não estava sentindo paz. Porque ele fala que ele estava indignado. É um incômodo intenso que Paulo está passando. Essa palavra significa isso. É um incômodo pelo comportamento da jovem, que sabe aquela coisa que te incomoda, chega uma hora que você se irrita e você estoura. Chuta o pau da barraca. Foi isso que aconteceu. Aí Paulo percebeu que a coisa não era por aquilo que ele pensou. Até então ele estava achando que ele estava tendo dúvida. Mas agora ele já percebe que não é. E aí, indignado, então Paulo, já indignado, volta-se e diz ao Espírito: em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Veja, irmãos, ele falou para quem? Não foi para a menina. Ele sabia que estava por trás daquela menina era um espírito adivinhador, um espírito de Pitom, espírito de uma serpente. E ele fala para o espírito, em nome de Jesus, porque não é a autoridade de Paulo que está expulsando. É a autoridade de Jesus. É como se o próprio Jesus estivesse ali dizendo: olha, eu te mando você sair. E é o que Jesus mesmo disse, né, lá em Marcos 16, 17, né, ele fala: esses sinais te acompanham aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios. Então, na minha autoridade, vocês vão expelir demônios. E Paulo usa essa autoridade de Jesus. Por isso ele fala: em nome de Jesus eu te mando. E esse mandar, esse verbo designava ordens militares. Era um comandante mandando no seu soldado. E como diz o ditado, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É uma ordem que era para ser cumprida incondicionalmente. Não é assim: olha, eu estou pedindo para você, faz favor, se manda daí. Não, saia e acabou. Agora, lembre-se, irmãos, a autoridade não vem de Paulo. A autoridade vem de Jesus. Quem tem autoridade é Jesus. Por isso que ele fala em meu nome. Nome, irmãos, um dos significados de nome é autoridade. São 3 significados: identidade, autoridade e caráter. Isso que significa nome. Não só na Bíblia, até hoje. Você falar em nome de alguém, você está falando na autoridade daquela pessoa. E na mesma hora, aquele demônio obedeceu. O demônio não tinha opção não, irmãos. Agora, aparentemente o problema estava resolvido, né? Você resolve um, cria outro. Versículo 19. Vendo os seus senhores que lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando a Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. Elevando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. O que eles estavam preocupados mesmo aqui era com o lucro, irmãos. Eles não tinham nenhuma preocupação com aquela garota. Nenhuma. Quando eles viram que parou de entrar
dinheiro no bolso. Aliás, essa semana eu vi um desses blogueiros, né, reclamando que secou a fonte dele. Não vou dizer nomes aqui por conta de estar ao vivo, né? Ele reclamando. E ele falou, olha, eu ganhava tanto, agora não ganho mais nada. Pois é. Porque estão apenas atrás do lucro. Ele não tinha nenhuma intenção com a garota. A garota era uma escrava. A garota era em segundo plano. E eles estavam incomodados porque não era por causa que eles estavam pregando o evangelho, mas porque os lucros cessaram. Só que eles não podiam chegar, eles queriam se vingar de Paulo e Silas, mas eles não podiam chegar nas autoridades e dizer assim, olha, eles expulsaram o demônio da minha filha. Porque isso não ia dar resultado nenhum. Mas eles criaram uma acusação contra eles, dentro da lei romana. Porque veja que ele fala assim, eles são judeus, e eles estão propagando costumes que nós, romanos, não podemos. Por que ele não pode? Porque havia uma lei em Roma que diz assim, você não pode fazer proselitismo com romano. Você pode fazer com grego. Você quer pregar para grego? Você prega. Mas romano você não pode, isso é contra a lei. Tem alguns países islâmicos que é assim, você pode pregar o evangelho para quem quiser, desde que não seja muçulmano. Entendeu? É assim, até hoje é assim. Então eles fizeram essa acusação, eles foram acusados de proselitismo, o que a lei romana proibia. E eles estavam numa cidade romana. E como as autoridades locais não queriam confusão com Roma para perder o seu status de colônia, então eles falaram assim, vamos dar um jeito nisso aqui. Manda prender, manda bater e manda guardar na cadeia. E foi o que aconteceu, versículo 22. Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois lhe deram muitos açoites, lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que guardasse com toda a segurança. Esses, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu com os pés no tronco. Os cárceres, naquela época, havia 3 níveis de cárcere. O primeiro cárcere, a parte mais alta, havia luz, havia ventilação. A segunda parte é chamada cárcere inferior, que é onde Paulo está. Eles punham algemas, punham tronco, era bem incômodo, não tinha iluminação, não tinha ar, nem nada. E o terceiro nível era o subsolo, onde ficava o corredor da morte, onde eles executavam os prisioneiros condenados à morte. Então, Paulo ficou no do meio, e ele ficou preso ali. E os carcereiros eram sempre responsáveis pelos prisioneiros. Versículo 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abrindo-se as portas, todas as portas, soltaram as cadeias de todos. Se você tivesse preso nessa condição, sabendo que você é romano, sabendo que eles estavam ilegal, o que você faria? E estava na pior das... Só a terceira não, porque a terceira era corredor da morte, né? Mas eles estavam presos em tronco, algemados. Não era uma posição confortável. E o que eles estavam fazendo, irmãos? Um culto. E mais, quem estava presenciando o culto não podia nem reclamar, porque eram os outros prisioneiros. Tinha outras celas, estava todo mundo ali. E os dois aí, ó, cantando. Cantando e louvando. Meia-noite, presos. E todo mundo ali tinha que escutar. Mas de repente, irmãos, eu gosto dessa palavra, de repente. É o de repente de Deus. Quando Deus começa a agir, sabe o que acontece, irmãos? Um terremoto na nossa vida.
Um grande terremoto abalou o alicerce. Já pensou? A minha sobrinha está morando no Chile, né? Em Santiago. Ela diz que de vez em quando treme, né? Porque lá tem muito terremoto. E ele já tem instrução o que fazer quando começar um terremoto, né? Então treme, coisa pequena já assusta. Imagina ali um grande terremoto, porque a palavra aqui é um grande terremoto. Abriram-se, não algumas, não abriu só a porta de Paulo, não. Abriu só a cadeia de Paulo, não. Abriu de todos. Todos, todas as cadeias, todos os cárceres, todas as cadeias de todo mundo, não só de Paulo, mas de todos os outros. Versículo 27. O carcereiro despertou do sono. Todo mundo estava acordado, cantando e louvando. O carcereiro estava dormindo. Normalmente os carcereiros dormiam num canto tinha um espaço para ele para dormir lá, porque ele era responsável pelos prisioneiros. Vendo as portas abertas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, porque se ele fosse, se os prisioneiros tivessem fugido, né, o que ia acontecer? Ele ia ser julgado por um tribunal romano. E isso vocês podem ver lá em Atos, capítulo 12, versículo 19, acontece isso. E quando eles eram julgados por um tribunal romano, eles eram humilhados antes de ser condenados. Quer dizer, antes de ser morto, ainda eram humilhados, não por conta deles, mas para que os outros não cometessem o mesmo erro. Eles eram destituídos das suas honrarias, de tudo. Era uma vergonha. Ele preferia morrer a passar por um tribunal romano. Por isso que ele busca se suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal nenhum. Paulo não viu, né? Não dá para... Alguma coisa Paulo percebeu que ele ia fazer, talvez por um barulho, alguma coisa assim. Mas não te faça mal, que todos estamos aqui. Irmãos, ninguém fugiu. Ninguém, estava todo mundo, a porta estava aberta, as cadeias caíram, mas ninguém fugiu. Irmãos, é um milagre mesmo. Sabe por quê? Porque se tivesse fugido, aquele carcereiro ia ser morto. E Paulo falou assim: não, você não vai ser morto, porque você não é culpado. Deus não ia permitir que isso acontecesse, porque Deus tinha um outro plano para esse carcereiro. Não para que ele morresse, mas para que ele vivesse. Versículo 29 e 30. O carcereiro estava apavorado, irmãos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Pergunta certa, né? Pergunta certa, né? O que ele tinha que fazer para ser salvo? Mas ele estava trêmulo. Eu não sei quem agitou mais, o terremoto ou ele. Ele estava trêmulo, irmãos. O terremoto na vida dele estava pior do que o da cadeia, porque o terremoto dentro da vida dele estava no seu coração, estava dentro de si. Versículo 31 e 32. Respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus e serás salvos, tu e a tua casa. Ele pregaram a palavra de Deus e a toda a sua casa. Uma vez perguntaram no seminário, pastor, isso aqui é uma promessa? Eu falei: não é uma promessa, é a resposta de uma pergunta. A única pergunta porque muita gente fala assim: se você crê, sua família vai ser salva. Não está dizendo isso. Não está dizendo isso. A única promessa que você tem aqui, que se você crer, você vai ser salvo. Essa é a única promessa. Não existe salvação por tabela. A salvação é individual, é pessoal. Isso eu já expus aqui uma outra oportunidade de Ezequiel capítulo 18.
A responsabilidade individual. Capítulo 18, Ezequiel fala sobre isso, depois os irmãos leiam. É exatamente isso. Cada um é responsável pela sua salvação. Mas ela é oferecida a todos. Ela não é exclusivista. Deus amou o mundo. Deus não amou algumas pessoas especiais. E esse tu e tua casa, em grego, ele está como sujeito do verbo. Embora o verbo esteja no singular, tu e tua casa, ele está na função de sujeito. Então é como se Paulo dissesse, se tu e se tua casa creres, serão salvos. Não existe salvação por tabela. Não é porque eu creio que meus filhos vão ser salvos. Agora, é o mesmo caso de Lídia. A Lídia teve uma influência sobre a sua família. E aqui é a mesma coisa. Quando o pai de família, quando o líder da família toma uma decisão, é natural que os demais sigam aquela decisão. Ou pelo menos prestem atenção, mas não é garantia. O fato de eu ser cristão, o fato de ser pastor, não significa que meus filhos também vão ser. Graças a Deus eles são. Mas não é garantia. Isso aqui não é uma promessa que se eu crer, todo mundo vai crer. Mas é uma promessa que quem crer vai ser salvo. Isso, e veja, que ele pregou a palavra, Paulo pregou a palavra para todos. Ele não pregou só para o carcereiro e para toda a família. Todos os da casa do carcereiro ouviram a mensagem do Evangelho. Então, embora a situação parecesse crítica, né? Apesar de tudo, a situação se mostra favorável a quem? Ao carcereiro. E toda a sua família. 33 e 34. Naquela mesma hora da noite, olha, à noite, irmãos. À noite. Lembra que ele estava à meia-noite cantando e orando. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Meu irmão, eu já fiz batismo às 11h30 da noite no hospital. Fui chamado para o hospital, tinha um rapaz que ia ser operado, ele estava apavorado, ele queria se batizar antes de ser operado. Eu estava lá no centro médico, fazendo uma operação, fazendo um batismo no cara que estava deitado no leito, preparando-se para o dia seguinte ser operado. Então, nessa hora, irmãos, eu sou imersionista por princípio. Né? Não, eu sou mesmo, porque a própria palavra batismo significa imergir. Né? Mas eu não, imagina só se eu ia chegar no hospital e falar assim, não, vamos ter uma piscina aqui. Não tinha condição, foi por ablução. Né? E ainda bem que os médicos, as enfermeiras não viram. Né? Mas à noite, irmãos, ele foi batizado e todos. Não sei como é que Paulo batizou eles, não. Na Bíblia não diz como eles foram batizados, mas toda a casa foi batizada. Então levou-os para sua própria casa e lhes pôs à mesa, e com todos os seus... Presta atenção nessa frase, irmãos. Olha como termina o texto. Com todos os seus manifestava o quê? Grande alegria. Por quê? Por terem crido em Deus. Irmãos, essa palavra alegria é a tônica da carta de Filipenses. Muitos chamam essa carta a carta da alegria. E ela tem duas características dessa carta. A primeira é essa alegria. E segundo, a generosidade da igreja de Filipos. Que Paulo agradece. E está demonstrado aqui. Primeiro, Lídia recebe 4 homens na sua casa. E ali é colocado a primeira igreja. Ali. Agora, o próprio carcereiro traz Paulo e Silas para sua casa. Cuida deles. Lava os vergões. Generosidade, hospitalidade, era a marca da cidade, que fica não apenas nessas situações, mas em toda a história da igreja de Filipos. É só ler a carta aos Filipenses.
A alegria é resultado de uma genuína conversão, porque é a verdadeira conversão traz alegria. Versículo 40, os versículos intermediários eu vou deixar, porque é um tema que deveria ser abordado com mais tempo, e eu quero me focar nisso. Versículo 40. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para onde? Para a casa de Lídia. Ali já estava instalada a igreja. Veja, e vendo os irmãos, quer dizer, não foi só Lídia. Outras pessoas se juntaram a Paulo. Outras pessoas foram alcançadas através do ministério de Paulo. E o que Paulo fez? Confortou a igreja. Isso marcou a igreja, irmãos. E nós lemos no início, na introdução, que Paulo fala dos seus sofrimentos de cadeias. O pessoal estava entendendo perfeitamente o que Paulo estava passando, porque eles vivenciaram ali na própria igreja deles. A primeira grande prisão de Paulo foi aqui. Depois ela leia lá em 2 Coríntios, o currículo de Paulo, quantas vezes ele sofreu. Ele fala que 3 vezes ele foi fustigado com farda. Essa foi a primeira. E ele vai na igreja, conforta a igreja. Apesar de tudo que ele passou à noite, das injustiças que cometeram com ele, nos versículos intermediários que eu deixei, ele fala sobre isso. Mas eles têm ali já uma igreja formada. E só então, só depois disso, é que eles partiram. Esses irmãos eram fruto da estadia de Paulo e toda a sua equipe na cidade. Recebida com hospitalidade por Lídia, que permitiu que eles tivessem ali um ministério com bons resultados. Não sabemos o que aconteceu com a menina que foi liberta. Ela era uma escrava. Não sabemos se ela teve a liberdade de abraçar a fé cristã ou não, de continuar nesse caminho. Não sabemos. A Bíblia não fala nada. Mas com certeza o carcereiro foi. Com certeza outras pessoas foram alcançadas por esse ministério. E dessa maneira, irmãos, foi estabelecida a igreja em Filipos. Primeiramente na casa de Lídia. A primeira igreja estabelecida por Paulo na Europa. Uma igreja que foi marcada pela alegria e pela generosidade. Amém? Deus os abençoe, irmãos. Pastor.